Então vá, boa noite Pedro. Boa noite, Nelinho, boa noite. Bem-vindo, vamos fazer mais um vídeo e hoje trago aqui um tema que é ter uma atitude firme com os filhos resulta em crianças menos medrosas. O que é que tu achas? Essa questão é muito interessante. Nós estávamos a falar há pouco que na Escócia houve recentemente uma legislação que criminaliza a palmada, eles chamam aquilo smacking. E aqui existem várias questões que nós temos, portanto, diferentes variáveis que nós temos de ter em conta. Primeiro é a questão legal. Portanto, nós estamos aqui a dizer, no aspecto legal, que uma palmada faz de um pai ou de uma mãe um criminoso. Isso é a primeira. Portanto, no contexto legal, se isso acontecer no território escocês, faz de um pai ou de uma mãe um criminoso, seja lá por que razão for, não existe alternativa. Em Inglaterra é um pouco diferente. A lei diz que em certos casos pode haver o recurso do uso da força, mas tem que ser sempre numa certa medida. Aqui, isso é a questão legal, é a primeira questão. A segunda questão é a pergunta em si, que é: será que ter uma atitude firme torna as crianças menos medrosas? Portanto, nesse aspecto nós precisamos de entender o que é ciência. Portanto, nós temos que perceber se existe uma correlação direta entre a firmeza, ou ser firme, e pessoas que têm menos medo. Portanto, isso é muito difícil de ser estudado. Portanto, o que acontece é que nós não podemos assumir, portanto, que foi por ser firme numa certa circunstância que a pessoa se tornou naquela pessoa. Ou seja, não foi por a pessoa receber uma palmada ou não receber uma palmada que se tornou aquela pessoa. Portanto, o que os estudos indicaram, antigamente nós falávamos em stress pós-traumático. Portanto, imagina que alguma coisa aconteceu na infância e a pessoa ficou traumatizada. Hoje em dia nós não falamos de PTSD, nós falamos nós chamamos trauma complexo. Porquê? Porque são o conjunto de variedíssimos acontecimentos que tornam a pessoa X ou Y, mais a predisposição genética. Portanto, assumir que X dá Y não é certo. A questão aqui é perceber o que é ciência, e é perceber o que é educação, e o que é que a ciência diz, o que é que a ciência diz do desenvolvimento social, psicológico, biológico da pessoa. E nós aqui temos que perceber que a pessoa, sendo um conjunto, e um conjunto holístico que engloba várias dimensões e várias características, pode desenvolver, pode ser menos medrosa, mas os pais podem ser menos firmes. Também os pais podem ser firmes e ela ser mais medrosa, e vice-versa. Portanto, existem aqui três possibilidades que podem vir a acontecer. Portanto, o que acontece aqui é que nós não temos dados científicos que nos permitam dizer: não, a educação deveria ser assim, porque isto vai dar um produto assado. Isso não existe hoje em dia. Nós temos indicadores
nós temos indicadores que poderemos desenvolver uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais sociável, uma pessoa mais comunicativa, mais exposta à sociedade, mas podemos usar a mesma fórmula noutra pessoa e o resultado ser completamente diferente. Portanto, não existe uma resposta, não existe uma resposta concreta, não existe uma resposta simples, é um tema bastante complexo. E, para além do mais, nós temos a questão da cultura. Portanto, nós vivemos numa cultura ocidental em que prezamos a liberdade e o respeito pelos outros, inclusive minorias e opiniões diferentes. Portanto, nós criamos as crianças neste contexto, num contexto de tolerância, de não violência, e pretendemos que eles sejam integrados na sociedade. Aqui a grande questão é, nós sabemos de antemão que nós não podemos acabar com a agressividade. A agressividade existe dentro de nós, portanto, ela é expressa diferentemente. Portanto, se não vai ser pela violência física, é expressa por outras atitudes. Ou seja, a questão é, mesmo que nós sejamos firmes, que nós sejamos, se tivermos uma atitude correta em todos os aspectos, em todos os momentos da vida da criança, nós não podemos prever o que ela vai ser. Portanto, nós podemos ter uma ideia, mas não uma coisa concreta. Faz sentido? Sim, faz. Mas firmeza, ser firme, quer dizer que ser firme é igual a dar uma palmada, ou ser firme tu podes ser firme sem aplicares uma palmada ou a agressividade física ou os castigos físicos? Eu Pode penso ser firme sem... Eu penso que ser firme pode ser uma estratégia em certas circunstâncias pode ser útil ser firme, mas noutras é importante ser flexível. Okay. Portanto, eu penso que o que se deve evitar é ser ambíguo ou ambivalente. Portanto, ser firme pode ser bastante bom se é acompanhado de honestidade e de alguma... e se a pessoa é genuína. Agora, a firmeza em si tem que ser sempre acompanhada por outros elementos. Pela disciplina? Pode ser disciplina também, mas a disciplina em si, por si, também não é muito valiosa. Portanto, a disciplina tem que ser sempre acompanhada com algo emocional. Portanto, a melhor forma de um ser humano crescer e vivenciar uma vida saudável é através da interação com o outro. E mais genuína, mais honesta e mais verdadeira é essa interação, melhor a probabilidade da pessoa vir a ser saudável. Portanto, existe sempre aqui um balanço, um equilíbrio que tem que ser feito entre firmeza e também alguma flexibilidade e algum amor. Faz sentido? Sim, mas então ser firme não quer dizer que tenhas que bater nas crianças, é isso? Sim. Ou ser firme está sempre acompanhado com o bater? Não. Eu penso que os países mais desenvolvidos caminham sempre para
para essa teoria de que bater não resolve as coisas, portanto, as palmadas e não sei o quê, não resolve as coisas. Pode haver outras teorias, mas, mas Feito, e o Uhum. que é que achas que uma criança que foi educada com palmadas, né, com tareias, que achas, que efeitos é que que achas que podem trazer mais tarde na adolescência e até na fase adulta? É muito interessante. Uhum. Ah, há sempre o contexto geracional. Imagina que, portanto, na nossa geração era normal o pai ou a mãe de vez em quando darem uma palmada em nós. Sim, Eu acredito que na geração dos meus pais, mais frequente ainda eram essas sim. palmadas. Ou Às vezes seja, até bastante violentas. Eu conheço exato. pessoas que foram espancadas mesmo, e até às vezes até Uhum, ah, com, com foices, uhum, com, com mangueiras, com uhum. cintos, com ao pontapé, ao murro, cenas muito agressivas. E, mas existe aqui algo muito que nós temos sempre de ter em conta, que é o contexto geracional. Imagina que essa geração, a norma era levarem palmadas. O que, o que cientificamente está provado é que quando tu normalizas um comportamento, tens menos probabilidade desse comportamento ser traumático. Ou seja, imagina que agora um miúdo agora crescia e era, portanto, crescia neste contexto, mas com os ensinamentos de uma geração ou 2 gerações atrás. E era, pronto, levava palmadas, a torto e direito, isto e aquilo. Esta pessoa tem uma probabilidade de estar traumatizada muito maior do que outra pessoa que foi, foi, foi educado dentro da cultura, dentro de certos padrões. Ou seja, existe uma tendência a normalizar o comportamento e isso diminui as chances de trauma. Agora, é claro que é claro que existem pessoas traumatizadas e casos gravíssimos, gravíssimos, pessoas de e é, e é, e é das coisas que as pessoas mais, quando refletem a posteriori e refletem em retrospectiva, mais salientam os momentos em que foram violentados pelos pais. Tu há pouco disseste que, então, se estamos numa sociedade em que todos os pais batem nos filhos, quer dizer que é quase aceitável, né? Todos batem, não é tão traumático assim, não é? Mas se Sim. estivermos numa sociedade em que ninguém usa esses métodos de ensino, Hum. e se há um que o faz, então aí costuma ser uma coisa Sim, sim, mais, sim. mais grave. É porque, por exemplo, tu podes ir, imagina, se tu fores à África, a uma tribo, tu tens certos comportamentos que naquele contexto são normais. Yeah. Mas se tu fores ao centro da Europa ou países desenvolvidos, tu tens coisas que aos olhos daquela cultura não são nada, se calhar não têm linguagem ou adjetivos para caracterizarem aquele comportamento, mas aquilo é extremamente traumático. Ou seja, nós como sociedade, nós construímos, e parece paradoxo, mas nós construímos quase a doença mental. Porque nós, quando pensamos assim, nós temos que comportar-nos de uma certa maneira, e os nossos limites vão desde A a B, ok. Quando tu começas a organizar a sociedade de tal maneira, tão organizada, tu começas a criar desvios. E esses desvios
podem se tornar patológicos. E aí tu próprio crias a doença mental. Não sei se faz sentido, pode parecer complexo, mas a questão a questão aqui é que não é o bem ou o mal, a questão não é se está bem ou se está mal, a questão é como é que essas nuances têm impacto no indivíduo, entendes? E porque também tens indivíduos que, mesmo recebendo violência na infância, conseguem ser resilientes e ser extremamente funcionais, e outros que não. Portanto, o que nós sabemos hoje em dia é que bater não resolve grande coisa. Agora, nós tentamos educar os filhos de outra forma, mas isso só mais tarde nós percebemos se fomos eficientes ou não, porque é um estudo, é o que se chama um estudo longitudinal. Portanto, nós temos que perceber como é que vai ser essa geração daqui a 20, 30 anos, e só aí é que nós percebemos os erros que nós estamos a cometer agora. Ok. Portanto, Será que daqui por 20 ou 30 anos, esses filhos que forem educados sem palmadas vão educar os seus filhos sem palmadas, vão conseguir educar os seus filhos sem palmadas? Mais ou menos ou ao contrário. ao contrário. Pois, mas o contrário já nós sabemos, não é? Que é os nossos avós levaram porrada, os nossos avós bateram nos filhos, os nossos pais bateram nos filhos e agora nós estamos a tentar educar os filhos sem palmadas, não é? Mas Que é para depois os filhos desses filhos também serem educados sem palmadas e mas tentar repara, perceber o que é. mas isso é interessante, porque os estudos geracionais indicam que a geração seguinte faz um balanço do que aprendeu da geração anterior. Exato. E eles pensam, então, o que é que correu bem, o que é que correu mal? E às vezes há um retrocesso. Ok. Há um retrocesso. Okay. Vamos voltar ao passado, vamos... porque é que não... Por exemplo, olha, essa questão hoje em dia do aborto. O aborto foi legalizado. Agora, portanto, agora nos Estados Unidos voltou a ser ilegal. Portanto, foi um retrocesso. Portanto, tu vês que temos a sociedade no papel mais evoluída, que está mais à frente em certos assuntos, que já está a retroceder. Esse movimento chama-se cibernética. É um movimento que as sociedades têm de estão no ponto A, vão, evoluem, vão e voltam ao ponto A. Ou seja, as sociedades não têm tendência a super desenvolverem-se, têm tendência a destruir-se. Sim, já foi assim com os maias? Com os maias, com o Império Holandês e com muitos. Portanto, a questão é, os impérios estendem-se e destroem-se. E é assim, não existe... E isto tem impacto no indivíduo e na educação que nós damos aos nossos filhos. Porque, por exemplo, nós nos países desenvolvidos criamos os filhos de uma certa e determinada forma. Mas uma criança na América do Sul está a ser educada de outra forma. Depois, como nós vivemos numa sociedade económica, ou economicamente competitiva e capitalista, o que vai acontecer é que essa criança que nasceu no Equador ou na Argentina vai competir com essa criança que nasceu num país desenvolvido. Portanto, e aí nós vamos perceber as diferenças e vamos ver quem é que se adapta melhor à realidade no momento. À realidade, sim. Momento. Porque podemos estar errados, portanto, ou podemos estar certos. A questão é que não é certo. E é preciso bastante
Portanto, o desenvolvimento da criança é das coisas mais complexas que existe em psicologia, porque envolve diferentes fatores em que, se calhar, a relação de pais para filhos é a coisa que tem menos importância, ou tem 20, 30% de importância, porque o contexto, como a sociedade se estrutura, vai determinar esse mesmo comportamento de pais para filhos. Portanto, por exemplo, chama-se, aqui chamam-lhe o peer pressure, a pressão de pares. Portanto, tu tens um pai e que tem uma ideia de como criar o filho, mas essa ideia não é muito discrepante do vizinho e do outro vizinho e do outro vizinho, porque senão, se é muito diferente, o que é que acontece? Ele é maluco, ele é conflitos, louco. não é? Lá o conflito. Claro, ele ou seja, não podes Não alienar. está enquadrado na sociedade, não está enquadrado. Claro, ou seja, claro, a questão é, tu trabalhas, a tua relação com a criança é um trabalho de integração na sociedade. Portanto, o que é de mais, o que é que tem mais ênfase, o que é que tem mais valor? É a relação que a criança estabelece com a sociedade. Escola, colegas, relações, nós chamamos relações significativas e claro, E a essas relação com os relações, pais é era importante. isso. E essas relações significativas com as pessoas mais próximas, não é? Os pais, os avós, a É. professora da escola, Uhum. depois os amiguinhos, não é? Começa tudo Uhum. primeiro em casa, depois com a família, não é? O círculo em casa, depois a família, depois a escola, e depois Uhum. ali o recreio, não é? E depois ali a comunidade também. Uhum. E tu tens um fenómeno que é quando é que, quando é que a pessoa, quando é que a pessoa descobre que está a ser vítima? Quando é que a criança descobre que está a ser vítima? É quando inicia a escola. Portanto, quando inicia a escola, quando inicia a primária, a pré-primária, a pessoa começa a pensar, então, mas estas pessoas fazem de uma maneira diferente. Mas para que o meu pai ou a minha mãe ou alguém da minha família faz-me isso? Se os outros não fazem. Ou seja, é essa integração que é o mais importante, é o fundamental. Ou seja, a relação do pai e da mãe, o pai e a mãe, aquilo é um trabalho de integração que fazem. Portanto, o que é que um pai e uma mãe ensina? Ensina as regras de etiqueta à mesa, ensina a ter saúde, a lavar os dentes, a escovar e não sei o quê, ensina a ir para a escola, a vestir-se para a escola. A pessoa educa a criança para se integrar na sociedade. A pessoa, é muito raro os casos em que os pais ensinam outro tipo de coisas. Regra geral, nós ensinamos a criança a se integrar na sociedade. Faz sentido? Sim, sim, sim. É como se estivesse a preparar essa Uhum. pessoa para a sociedade, não é? Estás a preparar essa pessoa para a sociedade. E nesse sentido, faz sentido dizer-se que o ser firme pode ser uma coisa boa, porque em termos de regras laborais, nós podemos ter alguma flexibilidade, mas regra geral, temos umas regras que não podemos muito bem escapar delas. Nesse sentido, mas a firmeza é sempre com uma preparação de algo, mas sempre tendo em conta elementos como a resiliência, a assertividade, as emoções da criança, o amor, a boa comunicação com a criança também é importante. E outra coisa que é bastante importante, uma coisa que eu estava a esquecer de falar é dar voz à criança, fazer com que a criança possa desenvolver a capacidade de ter uma opinião válida e efetiva dentro da família.
Isso é que é o segredo. Ter uma opinião crítica. Mas modificar o sistema. Porque opiniões, pode a pessoa, a criança pode dizer o que ela quiser, mas qual é que é a criança que consegue modificar o sistema? Okay. A questão é essa, a questão como é que, portanto, imagina a família como um sistema. Uhum. Como é que a criança consegue moldar o sistema? E se a criança tem esse poder de moldar o sistema? E se os pais autorizam a criança a mudar o sistema? E isso cria, dentro de um certo padrão, cria crianças mais autónomas, independentes e mais confiantes. E isso é o que nós sabemos. Ok. Ok, mas dá uma opinião, tentar mudar o sistema, mas de uma forma positiva, né? De Sim, crescimento, sim, sim, sim. e não o contrário, não é? Não é de mudar o sistema para a criança ser ela própria a mandar em todos na casa, como às vezes vemos, crianças que mandam nos pais, que não querem ir à escola, que fazem birra por tudo e por nada, e são elas que mandam ao fim e ao cabo. Elas dão a opinião delas e controlam por vezes os lares familiares, às vezes também por falta de firmeza dos pais, não é? Muitas vezes, não é? Porque não são firmes com a criança, não, e Sim, dizem é isto e tens que fazer, e deixam-se sim, moldar demais e perdem a autoridade. sim, sim. Tem que haver ali um equilíbrio, é isso, não é? Não, esses casos, não, as crianças não mudam o sistema. As crianças fazem dos pais submissos. Exato. E os pais ficam sem poder ou sem autoridade, porque a autoridade é uma coisa que pode ser negociada aqui em certas e determinadas ocasiões, mas, por exemplo, se a criança diz, eu quero comer, quero comer chocolate todos os Yeah. dias às Não refeições. quer jantar, quer comer chocolate. Mas isso acontece, Yeah, e faz birra. e acontece, isso acontece aqui muito em Inglaterra. Não o chocolate, mas, por exemplo, Outra coisa qualquer são um exemplo. a comida aqui é bastante importante porque eles aqui não realmente não forçam. É fast food, normalmente querem fast food. Fast As food. crianças aqui Querem têm McDonald's, querem o. e não é o McDonald's dos hambúrgueres, eles gostam é dos nuggets, Yeah. e aquela coisa de frango, a batata frita e eles chamam o squash, é tipo um sumo de cereja com água. Eu acho Bebidas que energéticas não. também. Sim, 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 sim. É, mas a questão é, aqui a cultura é, não estabeleces o poder de dizer não àquilo e deixas a criança coisa, a criança ter esses hábitos alimentares. Mas o que eu acho errado, eu acho que aqui o que deve contar, o que deve pesar mais nesta situação é realmente a saúde. É tu conseguir explicar à criança que aquilo não é bom a longo prazo, aquilo não vai trazer muitos benefícios. E em última instância, a criança ainda não está totalmente desenvolvida para ter a capacidade de perceber todo o fenómeno biológico de quão mau é comer o fast food ou comidas processadas. Ou seja, e aí quem é responsável, quem responde pela criança são os pais. Mas eu penso que com o diálogo tudo se pode fazer. Mas aí concordo que não se pode. Tem que ser ali uma dose de firmeza, mas firmeza racional. E é a minha Exato. opinião. Ok. Então, deixar a criança ter uma opinião, não é? Para mudar, para ter a capacidade de mudar o sistema, não é? Mas dentro de certos limites, é isso?
sim, sim. Por exemplo, por exemplo, a criança Não ao ponto de manipular os pais, de fazer os pais submissos, não é? Mudar o não, sistema para ela, não é? exatamente, porque se a criança tende a mudar o sistema em seu próprio benefício, é quase tentar manipular os pais e não é Não é muito muito, saudável. não é muito saudável. Mas pode haver o caso que a criança pode mudar o sistema. Eu, Sim, ah, recen- pode até ter uma boa opinião, pode até. Se olha, isso são boas soluções, não é? Coisas que nós não por, estamos a ver na altura. por Fazer ela, acaso, sobretudo fazer ela participar. por acaso o meu filho, ele tem 9 anos e ele noutra vez disse-me, olha, eu acho que estás a trabalhar muito e se calhar era melhor ser eu a lavar a louça. Então ele conseguiu, e eu disse, olha, é uma boa ideia. Olha, vamos lá ver se consegues fazer essa atividade. Claro que ao princípio não fazia muito bem, mas depois lá conseguiu fazer. Mas isso, eu considero isso mudar o sistema, porque ele conseguiu que eu abdicasse daquela atividade, em prol dele, mas ele está a fazer isso em função da família, não é em função do benefício dele, porque ele não tem Hum, benefício naquilo. Ou seja, entendes, sim, a sim, sim. diferença entre beneficiar o sistema e fazer uma coisa só por pirraça ou Uhum. porque quer alguma coisa. Ou seja, é importante o diálogo, mas é importante mais do que firme, a assertividade. A assertividade é muito importante. E ser sincero. Ok. Muito bem. Pronto. Eu acho que então. Que dicas é que então achas que podemos deixar para quem nos está a ouvir? Eu penso que, pronto, Terminar. é para terminar, em termos de sumário, eu penso que os pais o que devem estimular na relação com os filhos é sempre a sinceridade, é sempre a assertividade, a genuinidade, ah, e, acima de tudo, fazer com que o filho possa interagir de uma forma saudável com os pais. Portanto, não haver sempre um jogo de poderes constantemente a acontecer, mas uma coisa que seja mais horizontal, em que o filho possa ter alguma opinião e possa partilhar algumas coisas em relação à casa, em relação a ele próprio ou a eles próprios. E eu penso que é, parece um pouco clichê dizer isso, mas o segredo é a comunicação. Uhum. Quando se trata de famílias, quando se trata de educação, o segredo é a comunicação, é o diálogo. O diálogo é extremamente importante. É o que eu recomendo. Muito bem. Então, ser firme ou não ser firme? A questão é delicada. Ser Em certas firme situações. com flexibilidade. Sim, sim, é uma Ok. boa. Uma palmada ou sem palmada? É pá, sem palmada. Ok. Muito bem. Muito bem. E vamos ver quais são os resultados, né? Daqui por uns anos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se há um retrocesso ou não. Há uma continuação. Vamos ver. Yeah. É Muito bem. imprevisível. Muito bem, Pedro. Então, olha, obrigado mais uma vez Claro. pela tua participação. E, É um prazer. yeah. Pronto, e espero ter-te aqui em breve. É um Tá? prazer. Então vá. Até à próxima. Até à próxima. Bom fim de semana. Tchau.